Renato Meireles, qual que é a realidade da pandemia do coronavírus para quem vive em favela? E, infelizmente, os resultados mostraram que o vírus pode até ser democrático, mas os anticorpos da sociedade para combater esse vírus não são nem um pouco democráticos. E diante do coronavírus, quais são os maiores medos de quem mora na favela? Não é possível numa realidade das favelas onde você tem 5, 6 pessoas morando num barraco de 20 metros quadrados. Quantos moradores das favelas são autônomos? Quantos têm carteira assinada? Você tem uma ideia disso? Qual que é a principal fonte de renda dos moradores da favela? É tudo menos aquelas profissões que garantem na prática uma carteira assinada e a proteção do Estado. Levando em conta que a gente está gravando no meio de maio de 2020, até quando os moradores das favelas brasileiras aguentam essa quarentena? Você tem uma ideia? Essa e outras perguntas agora, aqui no programa Grandes Líderes no Ping Pong com Bonfá. Qual que é a realidade da pandemia do coronavírus para quem vive em favela? O que as pesquisas do Instituto Locomotiva mostram? Quais são os números impressionantes que vocês coletaram? Bom, logo no início da epidemia, nós, em parceria com a Central Única das Favelas, com a CUFA, do meu amigo Celso Ataíde, que é uma das maiores organizações do terceiro setor do Brasil, presente em mais de 16 países, com 2 cadeiras na ONU, nós começamos a pesquisar via o Data Favela, que é a personalidade aí jurídica nossa que estuda os 13,6 milhões de moradores de favela no Brasil, a tentar entender se era verdade o que foi uma das primeiras fake news do processo de pandemia, que era falar que esse vírus era um vírus democrático, era um vírus que atingia da mesma forma pobres e ricos no nosso país. E, infelizmente, os resultados mostraram que o vírus pode até ser democrático, mas os anticorpos da sociedade para combater esse vírus não são nem um pouco democráticos. Os anticorpos, que são aquela reação que um organismo tem contra uma doença, são diferentes no topo e na base da pirâmide de renda. Eu, felizmente, tive o privilégio de nascer como o terceiro universitário da minha família, de ter estudado em bons colégios ao longo da minha vida. Eu passo o processo de quarentena numa casa confortável, com a geladeira cheia, com uma garantia de renda, com água encanada. 46% dos lares brasileiros não têm água encanada. Perdão, 46% dos lares das favelas brasileiras não têm água encanada. Ou seja, 46%. Aí a campanha do governo lave, como é que é? Use água e sabão. Não dá, porque não tem água e nem tem sabão. Eu não estou falando de álcool em gel, nós estamos falando que 46% dos lares da favela não tem água encanada dentro da sua casa. Que a maioria absoluta deles não tem emprego formal, são trabalhadores autônomos. Nós estamos falando de uma realidade onde 8 de cada 10 chefes de família nas favelas brasileiras não tinham dinheiro guardado para aguentar nenhuma semana de pandemia. Uau! Então, obviamente, que a forma em que os ricos e os pobres têm condições de combater o coronavírus é muito diferente na nossa sociedade. E que, portanto, se o vírus pode ser chamado de democrático, os anticorpos da nossa sociedade para combater esse vírus são completamente desiguais. E uma desigualdade que não começou agora, uma desigualdade que é histórica na sociedade brasileira e que o novo coronavírus só veio a jogar luz. Já começa na hora que cada um fica doente, né? O rico vai no hospital particular, o pobre vai no público. Exatamente isso. Agora, não me parece justo que a solução que a sociedade exija dos mais pobres, a sociedade e os governos queiram exigir dos mais pobres, é que eles sejam obrigados a escolher entre morrer de fome ou morrer pelo novo coronavírus.
Não é essa a sociedade que eu quero crescer, que eu quero que a minha filha cresça. Não é essa a sociedade que a gente tem que ter orgulho de ter. E aí, quando se coloca a contraposição, a falsa polêmica entre economia ou saúde, na verdade é isso que você está querendo exigir dos mais pobres. A solução para a crise econômica, que de um jeito ou de outro será grave, é simples. Distribui dinheiro na ponta. Distribua dinheiro na ponta para corrigir as desigualdades históricas do nosso país. Você está falando de um programa de distribuição de renda? Claramente. Como que é uma radicalização do auxílio emergencial que foi estipulado pelo Congresso Nacional e que não atingiu ainda quase ninguém que deveria atingir, por uma total incapacidade de fazer esse dinheiro chegar na ponta. Você também tem uma pesquisa do Instituto Locomotiva que vocês detectaram isso, que uma parcela está fora, né? Está invisível. A gente fez 2 pesquisas com relação às dificuldades que os brasileiros estão encontrando para ter acesso ao auxílio emergencial. Fale disso. A primeira foi identificar entre as pessoas que têm renda para ser elegível ao auxílio emergencial, né, são famílias que têm uma renda por pessoa da família de até meio salário mínimo, que é o que diz a lei. Essas pessoas, eu tenho 5.440.000 pessoas que poderiam receber o auxílio e não têm nem acesso à internet, nem acesso a uma conta bancária. E que, portanto, num processo de cadastramento que se dá basicamente pela internet, ou você promove superlotação nas agências da Caixa, como a gente tem visto todo dia no noticiário, que é uma barbaridade. Que é uma barbaridade enorme, ou nós temos exatamente as pessoas que mais precisam não tendo acesso ao auxílio emergencial. A segunda pesquisa que nós fizemos foi para o Dia das Mães. Foi uma pesquisa muito bacana, saiu no Fantástico, e que mostrou que 3/4 das mães solteiras no Brasil pediram auxílio emergencial. Dessas mães que pediram auxílio emergencial, dessas mães solteiras que pediram auxílio emergencial, apenas 26% tinham obtido o auxílio até o Dia das Mães. E quantas são elas? Nós estamos falando aí do total de mães solteiras no Brasil, de 11 milhões de mães. Nós temos aí pouco mais de 7 milhões que pediram o auxílio emergencial e 2 milhões apenas que receberam. Nossa! Ou seja, enquanto isso, assim, tem uma frase que nós que temos umidade próxima vamos lembrar, e as pessoas mais velhas também vão lembrar, que era o slogan da campanha contra a fome, liderada pelo Betinho. Assim, quem tem fome tem pressa. E parece que isso já tem 30 anos quase, esse amplo movimento que aconteceu no nosso país, e as pessoas esqueceram que quem tem fome tem pressa. E como é que esse pessoal está fazendo? Vai morrer de fome? Olha, o que a gente tem visto na prática é que tem muita gente furando o processo de confinamento para tentar sobreviver, muita gente recebendo, em especial nas favelas, recebendo donativos feitos pelas organizações do terceiro setor e pela instituição privada, e é engraçado como tanto o terceiro setor quanto as organizações privadas foram muito mais eficientes do que o poder público para fazer com que cestas básicas, remédios, dinheiros e alimento chegassem na mão dessas pessoas, né? Sem contar que quando a gente fala das pessoas que estão trabalhando em profissões que de fato são tidas como profissões fundamentais, na grande maioria são pessoas da baixa renda, né? Porque no hospital, em geral, a gente lembra dos médicos ou enfermeiros, mas o grosso dos trabalhadores em hospitais é o auxiliar de serviços gerais, é a faxineira, é o segurança, o porteiro. São as pessoas que, na grande maioria das vezes, moram em favelas ou em periferias do nosso país.
São pessoas das classes C e D que todo dia estão indo trabalhar, arriscando a sua vida, e quando estão lá no hospital não conseguem muitas vezes nem ter acesso às EPIs, aos equipamentos de proteção necessários para que eles não se contaminem. Saiu recentemente um dado que aponta que os profissionais de enfermagem no Brasil, que estão sendo mortos por conta do coronavírus, já superam todos os outros países, superam até os profissionais de saúde dos Estados Unidos. Né? Tamanho é o nível de infecção que os profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, estão tendo no Brasil. Você mostrou uma certa preocupação... Com convulsão social, Bonfá. Vou dar o nome aos bolos aqui. É isso. O que aconteceu? Objetivamente, você tem pessoas que não têm poupança e que não estão recebendo auxílio emergencial. A chance de existir uma convulsão social é grande. Como eu já disse, eu tenho uma filha de 6 meses, Helena, linda, coisa fofa. Eu tenho minha primeira filha. Eu estou imaginando se, por acaso, eu não tivesse o que dar de comer para minha filha. O que você vai fazer? Eu não tenho nenhuma dúvida, Bonfá, que eu iria saquear o que fosse preciso saquear para garantir que a minha filha não morreria de fome. A realidade das favelas não é diferente. Ou se garante a distribuição de renda, ou se agiliza o processo de distribuição do auxílio emergencial, ou nós corremos um sério risco de ter convulsão social aqui no Brasil. Não é justo que a sociedade brasileira obrigue a parcela mais pobre da população a ter que escolher entre a saúde da sua família ou garantir o pão nosso de cada dia. Antes de continuar a minha entrevista com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, eu tenho um pedido muito especial. Gente, a crise chegou, infelizmente o programa perdeu todos os seus apoiadores e patrocinadores. Para o programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha, isso mesmo, estou passando o chapéu aí. Então você pode participar, está aí na sua tela, é só você entrar no site ou você clica aí no izinho que está na sua tela também, vai direto para o site da campanha, você entra lá, faz a sua doação e ajuda o Ping Pong com Bonfá a não acabar. Se você gostar do meu trabalho, for um empresário poderoso e quiser patrocinar o meu programa com a sua empresa, com a sua marca, com o seu produto, vamos conversar. Meu e-mail está aí na sua tela, escreve para mim e a gente bate um papo, tá bem? Eu preciso da ajuda de vocês para o programa não acabar. Infelizmente, a crise chegou e eu preciso da ajuda. Estou passando o chapéu. Ajude o Ping Pong com Bonfá a continuar no ar. Quantos moradores das favelas são autônomos? Quantos têm carteira assinada? Você tem uma ideia disso? A gente sabe que 51% são ou empreendedores ou autônomos nas favelas brasileiras. Eu tenho no Brasil quase 7 mil favelas, onde moram 13,6 milhões de pessoas, o que é mais do que o estado do Rio Grande do Sul. Né? A gente tem mais favelado que gaúcho no Brasil. Até a pandemia, essa parcela da população movimentaria 119 bilhões de reais por ano, o que é mais do que 20 estados da federação ou do que todo o consumo do Uruguai, por exemplo. E são essas parcelas da população que, mesmo movimentando muito dinheiro, mesmo tendo muita gente, são os mais sensíveis da sociedade brasileira, do ponto de vista econômico, porque trabalham na sua maioria no emprego informal, porque não tem poupança, e não porque não poupou, porque não sobrava dinheiro para conseguir guardar, acabam sendo as principais vítimas, tanto da pandemia sanitária, porque moram em locais com menos acesso à saúde, quanto da pandemia econômica que o nosso país começa a viver. Na medida em que, ao não ter poupança ou a serem trabalhadores autônomos, eles são os primeiros que sofrem aí com essa crise econômica. Talvez um exemplo claro para ilustrar isso seja uma pesquisa recente que nós fizemos sobre as empregadas domésticas no Brasil, em especial as diaristas. Fale dela. É bem interessante. Não, nós entrevistamos patrões e 39% dos patrões que tinham contavam com o auxílio profissional de uma diarista, 39% mandaram essa diarista embora sem pagar absolutamente nada para ela. Dispensaram para sempre ou suspenderam? Não dá para a gente saber. O fato é que enquanto que para economizar a elite dispensa o serviço sem nenhum tipo de remuneração dessas diaristas, quem sofre
por não ter mais a sua fonte de renda, é a classe DE, que é a classe das próprias diaristas. Sim. Então, na prática, a consequência econômica entre os mais ricos e os mais pobres é muito diferente. Um tem que economizar, o outro acaba com a sua fonte de renda. Você conseguiu outros dados interessantes nessa pesquisa? Não, o que a gente viu é que aquela parcela da classe C que contava com o serviço de diarista, ela dispensou menos proporcionalmente do que a classe A e B, né, essas diaristas. Ou seja, a classe C foi muito mais solidária com essas profissionais do que a classe A e B. A consequência prática disso é que enquanto a classe A e B com a quarentena está tendo que aprender a lavar roupa e lavar louça, a classe C e D está tendo que se virar aí para conseguir uma nova fonte de renda. Na mesma pesquisa das empregadas domésticas, você também viu que uma parcela continua com o serviço delas como se não tivesse a doença, não é isso? Uhum. O serviço continua, ou seja, as empregadas continuam vindo e os patrões continuam pagando. Mas aí a gente tem dois movimentos. A gente tem os patrões que são insensíveis aos riscos da doença, né? E isso em especial da parcela das diaristas, mas a gente também viu um movimento de, infelizmente pequeno, mas de alguns patrões que aumentaram o salário das mensalistas para contar integralmente com o serviço dela, com ela dormindo dentro de casa. E aí talvez quem esteja nos assistindo pergunte, mas Renato, isso não é praticamente trabalho escravo, né, nessa situação? E o que a gente viu é que os patrões que pagam a mais para isso têm uma repactuação da sua regra de trabalho. E nas pesquisas qualitativas, o que apareceu é que, mesmo sendo um número pequeno de pessoas, ainda teve profissionais do trabalho doméstico afirmando que, olha, eu estou mais seguro aqui, ou eu estou mais seguro indo viajar com o patrão do que no barraco onde eu estou, que eu não consigo ficar isolado. Então, teve de tudo nesse processo, mas o número que de fato preocupa são daqueles patrões que dispensaram se oferecer nenhum tipo de remuneração a essas diaristas. Agora, também apareceu na sua pesquisa aí uns 30% que toparam pagar para elas não virem. Também apareceu uma parcela de pessoas que, entendendo a situação, resolveu economizar em outras coisas e não na remuneração das diaristas ou das empregadas domésticas. Quis garantir a segurança dessas profissionais e a segurança da sua própria família, oferecendo uma remuneração para elas, mesmo sem que elas estejam trabalhando. Mantiveram, né, o salário ali, o pagamento, mesmo com a ausência delas, né? Mesmo elas não. Exatamente. Mesmo se elas estarem prestando o serviço. Eu achei bem legal. Essa é a camada aí mais generosa da elite brasileira. Achei bem... Qual que é a principal fonte de renda dos moradores da favela, Renato Meirelles? São os trabalhos autônomos, né? Nós estamos falando aí do salão de beleza, do camelô, da boleira, estamos falando de mulheres que lavam, passam, cozinham para fora, estamos falando, no caso das profissões masculinas, de trabalhadores da construção civil, né? É tudo menos aquelas profissões que garantem na prática uma carteira assinada e a proteção do Estado graças ao processo do trabalho formal. É por isso que eles são muito mais sensíveis à crise econômica e ao processo de confinamento social do que a classe A e B é. E diante do coronavírus, quais são os maiores medos de quem mora na favela? A gente tem o medo de contaminar convivendo lado a lado com o medo de não conseguir pagar as contas, né? Então você tem medo de se contaminar, um medo ainda maior de contaminar pessoas da própria família. E imagine que muita gente que mora no asfalto até conseguiria com que o filho fosse para a escola, por exemplo, e se mantesse num lugar isolado, longe do avô, né? Isso não é possível numa realidade das favelas, onde você tem 5, 6 pessoas morando num barraco de 20 metros quadrados. Né? Então, esse modelo de confinamento vertical só é possível efetivamente de ser feito para quem mora em casas grandes, não para quem mora em casas pequenas.
né, em moradias com espaço bastante reduzido. Por outro lado, é necessário entender que mesmo nessas moradias, é muito difícil ficar em casa nas situações que nós já descrevemos. Portanto, tão importante quanto a defesa contínua do confinamento e a garantia da renda, também é garantir que essas pessoas, quando não tiverem condições mais de ficar dentro de casa, saiam da sua casa de uma forma protegida. Com máscaras, com álcool em gel, com água, com sabão, dependendo da profissão, com os EPIs necessários para garantir aí, a redução do risco de contágio nas periferias do Brasil. Levando em conta que a gente está gravando no meio de maio de 2020, até quando os moradores das favelas brasileiras aguentam essa quarentena? Você tem uma ideia? Marcelo, não dá para saber. A gente viu que só não estourou a crise nas favelas por conta da grande mobilização que existiu da iniciativa privada e das organizações do terceiro setor. Nós temos ONGs como Gerando Falcões, como a Central Única das Favelas, do Celso Ataíde, que conseguiram distribuir centenas de toneladas de alimento e fazer chegar nessas periferias. A situação clara que fica é que ou se resolve de uma forma um pouco mais estrutural o processo de distribuição de renda, ou o poder público começa a assumir a sua responsabilidade em garantir oportunidades iguais para que ricos e pobres consigam se proteger com relação ao coronavírus, o que implica claramente em fazer o dinheiro chegar na base da pirâmide social. Nós corremos um sério risco do nosso país viver uma das maiores convulsões sociais da sua história. Agora eles estão demorando para soltar a segunda parcela do auxílio emergencial. Já tinha que ter saído faz 2 semanas. Exatamente isso. Não existe. Parece que tem uma parcela aí do poder público que prefere jogar no caos para dizer eu avisei sobre os riscos da economia, da crise econômica. É uma barbaridade. Me diz uma coisa, tem home office na favela? Olha, você acredita que tem? Obviamente que numa proporção muito menor do restante, né? Mas a gente tem alguns trabalhadores de telemarketing que estão conseguindo trabalhar através de home office, por exemplo, né? Algumas pessoas que estão conseguindo cozinhar para fora e vendendo via aplicativos, né, fazendo o produto chegar via aplicativo. Então, na prática, está cozinhando dentro de casa, aí, entregando a sua comida, ou está estampando uma camiseta, entregando via os aplicativos. Então, é óbvio que a proporção é muito menor do que no asfalto, mas a gente encontra, sim, gente fazendo o tal do home office dentro das mais de 7 mil favelas do Brasil. Mas é bem pouquinho, né? A grande maioria... Bem pouco. Quais são os estados com a maior proporção de pessoas vivendo em favelas? Você lembra? Lembro sim, nós temos aí todos os estados da região norte têm mais de 10% da sua população vivendo em favela. Você não tem esse índice em nenhum estado da região sul. Na região sudeste, apenas o estado do Rio de Janeiro tem mais de 10% da população morando em favela, e no nordeste, apenas o estado de Pernambuco tem mais de 10% da sua população morando em favela. Na região centro-oeste, como a região sul do país, nenhum estado atinge aí 1 de cada 10 dos seus moradores morando em favela. Você está gostando da minha entrevista com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles? Não acabou! Renato Meirelles, quantas pessoas estavam revoltadas com a paralisação da economia e depois mudaram de ideia ao perder alguém próximo com o coronavírus? Quanto mais próximo for a realidade das pessoas com uma vítima do coronavírus, maior é a mobilização. Na sua pesquisa, os brasileiros acreditam que a pandemia do coronavírus vai acabar logo ou vai demorar? Novos hábitos, pessoas usando máscaras por mais tempo, né? A economia voltando numa velocidade mais lenta do que todos nós gostaríamos que voltasse. Quais são os aprendizados que o isolamento social já trouxe para as pessoas na hora de consumir? As pessoas estão muito mais críticas com relação à qualidade daquilo que estão comprando. Qual é o impacto do confinamento nos hábitos de compra online? A gente tem visto um crescimento das compras online em duas esferas.